Olá, meus amigos, aqui é o seu canal Você e Deus. Eu sou o Marcelo e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre a igreja. Então nós já estamos no segundo vídeo. No primeiro vídeo a gente definiu a palavra igreja, a gente viu alguns princípios da palavra de Deus sobre a igreja. Nós vimos que existe a igreja universal, né? Não a igreja universal, a placa da igreja, a igreja universal no sentido todas as pessoas salvas em todos os tempos, desde do Velho Testamento até a volta de Jesus, né? E agora nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Então, a pergunta que eu tenho para o nosso vídeo de hoje é: o que é uma igreja local? Tá? Então, nós vimos a igreja universal, ou seja, todas as pessoas salvas que aceitaram a Cristo ao longo da história e vão aceitar ainda desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, pessoas que vivem pela fé, tá? Então lá no primeiro vídeo você vai ter uma profundidade maior nesse assunto. Aqui já no sentido uma igreja local, tá? Uma comunidade local. Então lá no primeiro vídeo definimos o que é a igreja no sentido universal, que é composta de todos os salvos de todos os tempos até o fim dos tempos. Ponto. Que Jesus não instituiu as igrejas por placas denominacionais. Então as placas que nós vimos hoje, a igreja A, a igreja B, a igreja C, não foi definido por Jesus, tá? Isso foi definido ao longo da história devido a várias questões aí que num outro momento, mais futuramente, eu posso explicar a origem de cada denominação para que você possa entender o porquê que tem tanta igreja hoje, tá? Aqui eu vou me ater sobre a igreja de Jesus, a igreja que é independente da placa de igreja. Então Jesus não instituiu as igrejas por placas denominacionais. Então hoje falaremos sobre a igreja local. A igreja em sentido local. Então tem um teólogo, né, agora já é falecido, né, agora faleceu há poucos meses aí, chamado Norman Geisler. Tá? Ele declarou no livro Teologia Sistemática, da editora CPAD, em 2010, página 505, ele declarou o seguinte sobre a igreja universal. Sobre a igreja, né? Depois que ele falou sobre a igreja universal, então sobre a igreja local ele definiu o seguinte: ainda na terra, os cristãos fariam parte de um grupo local de congregados reunidos, que se encontrava regularmente, Hebreus 10, 25, para edificação, Efésios 4, 12, adoração, João capítulo 4, versículo 24, e participação nas ordenanças, tá? Mateus 28, versículos 18 a 20, e também 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17, sobre a ceia do Senhor. Então a igreja universal, ela toma a forma de igrejas locais, e nestas, a ideia daquela, como um todo, se apresenta de um modo concreto. Então, a igreja universal, a gente se refere, né, de uma forma abstrata, a todos os salvos de todos os tempos, ao longo de toda a história, até a volta de Jesus. E igreja local, então, a gente concretiza essa parte prática através das comunidades locais, tá? Que eu já falei também no primeiro vídeo sobre comunidades. Então é através da igreja local, ou seja, no Novo Testamento, a maioria das vezes que a palavra igreja é usada se refere sempre a um grupo local, tá? Então a gente chama isso de igreja local. A maioria das cartas, né, do Novo Testamento foi enviada para determinadas igrejas, grupos locais, como também as cartas às 7 igrejas do Apocalipse, tá? Então também lá no Apocalipse, capítulo 2 e 3, né, João então ele traz essa revelação e ele endereça aquela revelação do Apocalipse para essas 7 igrejas, que eram igrejas físicas, tá? Igrejas literais que existiam naquela época, espalhadas por aquela região da Ásia lá, tá? Então, igrejas locais, comunidades locais. Mais de 80% das vezes em que a palavra igreja aparece no Novo Testamento, ela faz uma referência a uma igreja local, tá? Então, mais de 80%, são 114, 115 vezes que é referida a palavra igreja, e são 94 vezes, se não me engano, que se refere a grupo local, a uma comunidade local, tá? A igreja local, ela pode ser um grupo único de uma determinada cidade. Isso a gente pode verificar em Atos 11, 26, 1 Coríntios 1, versículo 2, Gálatas 1, versículo 2 e 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 11.
ou também pequenos grupos reunidos em casas individuais. Exemplo bíblico, Romanos 16, 5, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19 e Filemon, versículo 2. Outra coisa importante, o tamanho numérico do grupo não determina o uso do nome igreja, tá? Então a igreja, ela é reconhecida não pela quantidade de pessoas que tem naquele grupo, tá? Mas sim pelo propósito daquele grupo, a reunião daquele grupo, qual é a motivação deles estarem reunidos, tá? E a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Palavras de Jesus, tá? A presença dele estará ali. Onde estiverem 2 ou 3. Então, a igreja, nesse sentido de numérico, não importa a quantidade. Se tiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo ali para buscar a presença de Deus, para buscar o conhecimento da palavra, para adorar a Deus, tá? Ali é uma igreja. Como definir a igreja local? Então, um outro teólogo chamado John Scott Horan, tá, define a igreja como, a definição dele, um grupo de pessoas que confessam sua fé em Cristo, foram batizadas e se organizaram para fazer a vontade de Deus. Então, a definição que esse teólogo deu, o John Scott Horan, foi que é um grupo de pessoas que confessam, né, a sua fé em Cristo, foram batizadas e se organizaram, tá? Se organizaram para fazer a vontade de Deus. Se você não entendeu, então, para ficar ainda mais claro, 4 coisas se destacam na exposição dele aqui e que a gente encontra na Bíblia, tá? Eu não coloquei as referências bíblicas, mas se você ler o Novo Testamento, você vai encontrar esses apontamentos aqui no Novo Testamento, tá? Então, 4 características, 4 aspectos que identificam uma igreja no Novo Testamento. O que é uma igreja local, tá? Ela é formada por pessoas que confessam sua fé em Cristo. Então, quando você pega, por exemplo, Atos 2, você vê ali que a igreja ela começou a se expandir, a crescer, pela pregação dos apóstolos ali, dos discípulos de Jesus, logo após a ressurreição e a ascensão de Jesus aos céus. Então, todas aquelas pessoas ali, diz no versículo 47, que Deus ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos, ou seja, eram pessoas que aceitavam o plano de salvação, aceitavam a mensagem do evangelho e elas eram integradas naquele grupo, tá? Então, eram pessoas que confessavam a sua fé em Jesus. Segundo ponto, ela é constituída de pessoas batizadas. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, fala que é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho dito, e eis que estou convosco até a consumação do século. Então, naquele tempo e em todo o Novo Testamento a gente vê que a pessoa, para fazer parte daquele grupo, ela precisava passar pelo batismo, no caso ali o princípio era o batismo das águas, tá? Então a igreja local ela é constituída de pessoas que confessam a sua fé em Cristo, de pessoas batizadas, né, mergulhadas nas águas, e tem um significado que no outro vídeo eu vou explicar qual é o significado do batismo. Ela tem uma organização, Atos capítulo 6, Atos capítulo 15, fala sobre a organização. Tito capítulo 1, a partir do versículo 5, Paulo fala, a partir do versículo 1, Paulo fala sobre essa organização também na igreja. A primeira carta a Timóteo, Paulo também fala sobre estabelecer uma ordem, uma organização na igreja. Então ela tem que ter uma organização, tá? Ministérios, departamentos, líderes, né? Uma diretoria. Hoje nós temos a questão da diretoria, né? Questão da jurídica e tal. E quarto, tá? Ela tem um propósito. Qual é o propósito da igreja local? É cumprir a vontade de Deus. Então a Bíblia, ela geralmente tem a Bíblia como única regra de fé e prática, ou fé e conduta daquele grupo, tá? Então, pessoas que confessam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, pessoas que passaram pelo processo do batismo, um grupo que se organiza, tá? Que tem ministérios, que tem departamentos, que trabalha com uma diretoria e coisa e tal, uma organização, e ela tem um propósito de existir. Qual é que é? Cumprir a vontade de Deus. E para isso, então, tem escola bíblica, tá? Tem cursos de liderança, tem cursos para os vários ministérios, para preparar as pessoas, né? Para servir a Deus, tá? Então ali quem quer servir a Deus entra nessa igreja, nesse grupo, faz parte dessa organização,
né, confessa Jesus, passa pelo batismo e se torna então membro da igreja, tá? Sentido prático, eu estou trazendo um sentido prático aqui para você poder entender o que é uma igreja local, tá? Então, perguntas para fixação. Primeira, como o John Scott Horrell define a igreja? Então, a definição que esse teólogo fez, eu quero que você ouça no vídeo e descubra, tá? Segundo, quais os 4 aspectos que definem uma igreja? São esses últimos que eu falei, tá? Terceiro, como pode ser a igreja local? 4, o que o Norman Geisler declarou sobre a igreja local, tá? Então, perguntas para fixação, para aprendizado, para você entender. Querido, se você gostou desse vídeo, nos ajude, se inscreva no canal para você receber, sempre que tiver vídeo novo, receber a notificação, tá? Não esqueça de clicar no sininho, tem abaixo aqui, tá? Do lado direito do vídeo, abaixo, tem um sininho, você clica em cima e bota todas. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você esteja orando, que você queira que ouça e aprenda mais sobre Deus. E não esqueça de deixar o seu joinha ali, que o joinha vai indicar para o YouTube que o vídeo é importante e que mais pessoas precisam ver esse vídeo para conhecer o seu conteúdo, tá? Então nos ajude, vamos divulgar o Evangelho, vamos espalhar o Evangelho para o maior número de pessoas possível, tá? Então que Deus te abençoe. Aqui é o Marcelo, né? Que Deus possa abençoar a tua vida. Ore por nós, nos ajude fazendo o que eu pedi para você aí. E até o próximo vídeo, querendo Deus, tá?